Boa noite, irmãos, a paz do Senhor a todos. Quero mais uma vez compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor, uma palavra que se encontra no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 18 em diante, uma passagem conhecida, onde o Senhor Jesus ele se encontra então como um homem rico, e que nessa noite eu peço a Deus que Ele possa nos trazer à luz essa palavra, que ela venha de confronto ao nosso coração, que ela possa mexer, ela possa se agitar dentro de nós, para que nós possamos sair mudados mediante essa palavra, e que Tu possa, após essa mensagem, refletir e meditar nela, assim como eu tenho meditado desde ontem à noite. Estava aqui estudando ontem à noite, estou estudando hoje de noite, e que ela venha falar contigo assim como ela falou comigo, e que nós possamos praticá-la, e que através dela a gente possa dar muitos frutos para o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra ela diz o seguinte: certa vez um líder religioso judeu fez a seguinte pergunta a Jesus: Bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Só Deus é verdadeiramente bom e ninguém mais. Mas quanto à sua pergunta, você conhece os mandamentos que dizem: não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honra o pai e mãe? O homem respondeu: eu tenho obedecido a cada um deles desde a minha infância. Ao ouvir isso, disse Jesus: há uma coisa ainda que lhe falta. Venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois disso, venha e siga-me. Mas quando o homem ouviu isso, foi embora triste porque era muito rico. Jesus ficou olhando para ele com tristeza e disse aos seus discípulos: como é difícil para os ricos entrarem no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aqueles que o ouviram dizer isso exclamaram: se é tão difícil assim, como pode alguém ser salvo? Então Jesus respondeu: para o homem isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro disse: Senhor, nós deixamos nossas famílias e casas para segui-lo. Respondeu-lhe Jesus: eu afirmo a vocês a verdade. Todo aquele que tiver feito como vocês, deixando casa, esposa, irmãos, pais, filhos, por causa do reino de Deus, receberá agora uma recompensa muitas vezes maior, e na era futura a vida eterna. Então, irmãos, aqui a gente vê que um homem chegou diante de Jesus e ele disse: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Então Jesus olhou para ele e disse: tu conheces os mandamentos? Não matarás, não roubarás, honra pai e mãe. E o homem respondeu a Jesus: eu os conheço e eu os obedeço, eu os pratico desde a minha infância. Então Jesus olhou para ele e disse: então só te falta ainda uma coisa a ser feita. Vai, vende tudo aquilo que tu tens, renuncia tudo aquilo que tu possui, vem e me segue. Eu fiquei pensando muito sobre isso, irmãos. A gente geralmente escuta por aí as pessoas dizerem que aqui Jesus não está dando ênfase para o dinheiro, que Jesus não queria o dinheiro desse homem, e de fato Jesus não queria o dinheiro desse homem para si. Mas Jesus pediu que ele abrisse mão de tudo aquilo que ele tinha para ser seguidor de Jesus. E o que também me chamou aqui, irmãos, é que cumprir com os 10 mandamentos, com aquilo que o Senhor nos deixou escrito, como lei, como ordem, ainda não era o suficiente. Ainda faltava algo para esse homem. E trazendo isso para a atualidade, para a minha vida, para aquilo que está ao meu redor, pelos lugares que eu tenho ido, pelas igrejas que eu tenho participado, os cultos que eu tenho frequentado, a gente consegue perceber dentro da igreja muitas pessoas ricas, muitas pessoas prósperas, muitas pessoas que têm um poder aquisitivo muito alto, que elas realmente obedecem aos mandamentos de Deus, elas cumprem com a lei do Senhor, elas não matam, elas não
roubam, elas não cometem adultério, elas têm um bom relacionamento com os seus pais, ela respeita e honra os seus pais. Mas ainda falta alguma coisa para essas pessoas. Irmãos, essa palavra, essa passagem, ela aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Mas esse ensinamento que Jesus está deixando aqui, ele também é para os dias de hoje. A Bíblia diz em Lucas, o Senhor diz o seguinte: aquele que quer ser meu discípulo, renuncia a tudo quanto possui. Ou melhor, assim pois, ninguém pode ser meu discípulo se não renunciar a tudo o quanto possui. Marcos 8,34, Jesus diz o seguinte: Jesus chamou os seus discípulos e o povo e disse: se qualquer um de vocês quer ser meu seguidor, deve pôr de lado seus próprios interesses, tomar a sua cruz e seguir-me. Lucas 9,23, Jesus diz o seguinte: aquele que quiser me seguir deve pôr de lado seus próprios desejos. Como eu já disse, eu estou desde ontem meditando nessa palavra, e se tu prestar atenção naquilo que está escrito, naquilo que Jesus deixou para nós como exemplo a ser seguido, Jesus disse: aquele que quiser ser meu discípulo tem que pôr de lado os seus próprios interesses, tem que abrir mão dos seus próprios interesses. E em Lucas ele diz: deve pôr de lado os seus próprios desejos. Foi mais ou menos isso, ou melhor, foi isso que Jesus disse para esse homem rico. Ele disse: que bom, tu queres herdar a vida eterna? Que bom que tu pratica todos os mandamentos desde a mocidade, mas ainda te falta uma coisa: abrir mão da sua vida, abrir mão dos seus interesses, dos seus desejos, renunciar a tudo o quanto tu possui. Depois que tu fizer isso, renunciar a tudo quanto possui, então tu vem e me segue. Eu pergunto para os irmãos nessa noite: vocês têm praticado as leis, têm obedecido aos mandamentos, vocês têm sido fiel a Deus nas suas ofertas na igreja, nos seus dízimos, mas vocês de fato têm renunciado a tudo quanto possui? Será que se Jesus chegasse para ti hoje, irmão, tu que tens uma condição financeira muito boa, tu que tens caminhonete, casa na praia, tu que tens empresa, tu que és um homem bem sucedido, se o Senhor chegasse diante de ti hoje e falasse: eu tenho visto que tu tens cumprido com todos os mandamentos de Deus, que tu não tens falhado em nada daquilo que foi ordenado, mas ainda te falta algo para entrar no reino dos céus. Precisas vender tudo que tu tem, tens que abrir mão de tudo que tu tem, dar aos pobres. Aí sim, tu me segue e tu terás a vida eterna. Isso é algo muito forte, irmãos, é algo que as pessoas elas não gostam de ouvir. Ninguém gosta de ouvir que precisa abrir mão de tudo aquilo que tem, dar aos pobres tudo aquilo que conquistou, para então poder seguir a Jesus e receber a vida eterna. Isso não é algo atrativo para as pessoas, para o ser humano. As pessoas elas têm buscado o reino de Deus, elas têm buscado ir à igreja, para ser mais franco, elas têm buscado a Deus porque elas querem receber algo, elas querem receber cura na carne, de doenças. Algumas pessoas querem receber cura nos seus corações pelas suas maldades. Algumas pessoas querem receber bens financeiros, mas a grande maioria delas não quer se arrepender, não quer abrir mão das suas vidas, não quer abrir mão daquilo que tem e adorar a Deus por aquilo que Ele é
e não por aquilo que Ele pode nos fazer. Mateus 16:24 diz assim, então Jesus declarou aos seus discípulos, se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Esse homem rico chegou a Jesus e ele fez a pergunta. E Jesus disse para ele, tu queres me seguir? Renuncia tudo que tu tens, vende tudo que tu tens e dá aos pobres, tu não precisa nada disso. Depois tu vem e me segue. Depois tu vem, toma a tua cruz e me segue. O interessante, irmãos, que a gente aprende na palavra de Deus, que Jesus ele sempre nos manda que nós carregamos as nossas cruzes. Ele já carregou a dele. E ele pede que nós carregamos a nossa. Nós temos algo a fazer. Nós temos um fardo a carregar. Ele nos chama para que nós carregamos a nossa cruz. E ele diz mais nesse texto. Portanto, quem quiser viver a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Interessante isso, irmãos, porque a gente vai por aí nos lugares e a palavra de Deus que é ministrada é que Deus tem o melhor para nós, que Deus ele quer que nós desfrutamos do melhor, que nós vivamos uma vida de satisfação financeira, uma vida de realização dos nossos sonhos e desejos carnais. Mas a palavra de Deus ela nos diz ao contrário. Aquele que quiser viver a sua vida, desfrutar dos seus prazeres, das suas vontades, dos seus querer, esse a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. É mais ou menos o que o Senhor disse a Pedro, quando Pedro perguntou, nós deixamos nossas casas, famílias para te seguir. Então Jesus respondeu, eu afirmo a vocês a verdade. Todo aquele que tiver feito como vocês, deixando a casa, deixando as suas esposas, os seus irmãos, os seus pais, os seus filhos por causa do reino de Deus, receberá agora uma recompensa muitas vezes maior e na era futura a vida eterna. Como isso aqui é precioso, irmãos. Isso aqui é algo maravilhoso, isso aqui tem um valor que nem todo o dinheiro do mundo poderia se comparar ao que Jesus está nos ensinando aqui nessa passagem. Esse homem rico, ele não quis abrir mão da sua vida, dos seus prazeres, da sua luxúria, do seu conforto, da sua vaidade. Ele não quis abrir mão daquilo que ele tinha para seguir Jesus. E você, irmão? Você abriria mão de tudo aquilo que tu tens para fazer a vontade de Deus? A gente escuta muitas vezes por aí um ensinamento acerca dos casais, acerca do relacionamento entre pais e filhos, mas ninguém fala sobre isso. Que nós podemos, em Deus, abrir mão das nossas esposas, dos nossos filhos, por causa da boa nova, da palavra de Deus. Eu não estou dizendo que tu tens que abandonar a tua esposa e os teus filhos. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para ti que o primeiro nas nossas vidas tem que ser o Senhor. E Ele está acima das nossas esposas e dos nossos filhos. Hoje é muito difícil entender isso porque as mulheres elas têm certa liberdade, elas estão dominando o mercado de trabalho, elas são independentes. E a gente não consegue calcular a dimensão de diferença de uma época para outra. A palavra de Deus ela permanece igual, do princípio ao fim dos tempos. A palavra é a mesma e ela não muda. O que muda é esse mundo que está corrompindo, esse mundo que ele caminha, irmãos, para o abismo, ideologia de gênero, aceita um casamento homossexual, agora está tudo de cabeça para baixo, é um evangelho que não é o de Cristo, enfim, irmãos, é um mundo que está caminhando
para o final dos tempos. Vivemos o princípio das dores. Então as mulheres dos dias de hoje, elas não são as mesmas daquela época, que tratavam seus maridos como meu senhor, com respeito, com submissão, sabendo que Deus instituiu o homem como cabeça. Não existe mais isso na atualidade. Então as pessoas não conseguem ver a profundidade desse versículo onde Pedro pergunta a Jesus: Senhor, nós deixamos as nossas casas e famílias para seguir. Não te esqueça, irmão, que foi Jesus que passou pelo mar da Galileia e por todas as regiões e disse: me segue, me segue, me segue, me segue. Abre mão de tudo que tu tens e me segue. Abre mão de tudo que tens e me segue. Jesus fez isso com Mateus, com Pedro, com todos os discípulos. Jesus se dirigiu até eles e disse: me segue. Então, automaticamente eles receberam aquele chamado interno e eles abriram mão de tudo aquilo que eles tinham para seguir a Jesus. Eles não abandonaram as suas famílias e os seus filhos, não os deixaram desamparados, mas ainda assim eles priorizaram Deus, Jesus, e aquilo que Jesus quer que eles façam e aquilo que Jesus quer que a gente continue fazendo. Então Jesus respondeu: eu afirmo a vocês a verdade, todo aquele que tiver feito como vocês, que deixou a sua casa, a sua esposa, os seus irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus, receberá agora uma recompensa muitas vezes maior e na era futura a vida eterna. Esse mesmo texto, irmãos, essa mesma história, ela está lá em Marcos também. Eu quero ler o finalzinho, versículo 29, onde Pedro faz a pergunta a Jesus e aqui, então, Jesus dá uma resposta que foi colocada de uma outra forma, mas que tem o mesmo propósito e objetivo. Então Jesus respondeu: eu quero garantir-lhes que não há ninguém que, tendo abandonado lar, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedades, por amor de mim, para contar aos outros a boa nova, que não receba de volta 100 vezes mais lares, irmãos, irmãs, mães, pais, filhos e terras com perseguições. Tudo isso será dele aqui na terra e no mundo futuro terá vida eterna. Então, irmãos, eu quero só abrir a tua mente que quando ele diz aqui 100 vezes mais terra, ele não está dizendo que ele vai te dar 100, tu vais abrir mão da tua casa e o Senhor vai te dar mais 100 casas. Ele não tem desejo no coração dele de que tu tenha 100 casas e more um dia em cada casa. O Senhor, ele não é assim. Quando ele diz isso aqui para ti, é que ele diz que aonde tu estiver, no lar de um irmão, aquele lar também é teu. Por isso que tu vai receber 100 vezes mais irmãos, 100 vezes mais mãe, 100 vezes mais pai, porque aonde tu for, irmãos, as pessoas vão te acolher como um filho. As pessoas que tu receber na tua casa, tu vai acolher elas como um filho. É isso que ele está dizendo. Ele está falando do corpo, ele está falando do real significado da palavra. E eu fiquei meditando então nisso, irmãos, desde ontem, nesse ensinamento do Senhor, e eu consegui perceber todas essas coisas. Não era o suficiente para aquele homem rico obedecer aos 10 mandamentos. Jesus queria algo a mais dele. Jesus pediu algo mais dele. Vende tudo que tu tem. Aquele homem certamente amava o dinheiro, aquele homem certamente confiava nas suas riquezas, aquele homem certamente ele não conseguia ver a sua vida sem aquilo que ele possuía. E nós precisamos, irmãos, não confiar naquilo que temos fisicamente, financeiramente. Nós temos que confiar no Senhor. Passando fome, passando sede, sem tendo uma casa, sem tendo roupas para nos aquecer, nós precisamos adorar e confiar no Senhor. E aí eu comecei a meditar e a pensar nessa passagem, e eu li um pouquinho mais do livro de Lucas. Então, no capítulo 19, conta a história de Zaqueu. A Bíblia existe até uma música, né? Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder. Enfim, Zaqueu, irmãos, ele também era um homem que era bem sucedido, um homem rico, um homem próspero, cobrador de impostos, um homem que era temido
naquela região. Ele era o maioral dos cobradores de impostos. E a Bíblia diz então que quando Jesus passa por aquela região, ele era um homem que tinha um vazio dentro do coração dele. Existia algo, embora ele tivesse tudo aquilo, existia algo no coração dele. Então ele se esforça, sobe numa árvore, e quando Jesus passa, irmãos, Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, desce daí, porque cabe a mim repousar na tua casa, estar na tua casa, passar a noite, o dia na tua casa. E o interessante, irmãos, é que quando Jesus ele entra na casa de Zaqueu, pouco tempo depois, algo toma conta de Zaqueu. Zaqueu recebe Jesus na casa dele e Jesus começa a mudar o interior de Zaqueu. E ele toma a seguinte decisão. Lucas 19:8. Zaqueu levantou-se diante do Senhor e disse: Senhor, de agora em diante eu darei metade da minha riqueza aos pobres, e se eu cobrei demais os impostos de alguém, devolverei 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje chegou salvação a essa casa. Tu percebe, irmãos, que Jesus não pediu nada a ele. Se tu ler o texto, Jesus não falou que ele precisaria vender aquilo que ele tinha. Mas quando ele recebeu a Jesus dentro da sua casa, isso aqui é algo espiritual, irmãos. Quando ele recebeu Jesus dentro da sua casa, então Jesus começou a trabalhar na vida dele. E ele percebeu que ele não precisava de tudo aquilo para viver. Ele não precisava daquela ostentação toda. Então ele tomou a decisão. Ele disse: eu vou vender metade do que eu tenho. Vou dar tudo aos pobres. E se eu cobrei imposto demais de alguém, eu vou dar 4 vezes. Vou ressarcer 4 vezes. Isso é maravilhoso, irmãos. Ele conseguiu ver que Jesus era autossuficiente na vida dele. E que ele não precisaria de mais nada além de Jesus. E eu fiquei refletindo mais e mais e mais nessa palavra. E eu me lembrei, irmãos, da Igreja de Cristo. Da manifestação da Igreja de Cristo no livro de Atos. Quando então começou a comunidade cristã, quando Jesus derramou o Espírito Santo sobre aquelas 120 pessoas e começaram a falar em línguas, então as pessoas ouviam aquelas línguas nos seus idiomas acerca da palavra de Deus, e Pedro anunciou com coragem acerca de Jesus. 3.000 pessoas se batizaram, 3.000 pessoas elas foram acrescentadas àquele grupo cristão. E o interessante, irmãos, é que a palavra diz o seguinte, no capítulo 2, versículo 42. Então todos continuavam firmes. Vou voltar um pouquinho. E aqueles, então mais um pouquinho. Então Pedro, com muitas palavras, procurando convencer todos os seus ouvintes, continuou: salve-se dessa geração perversa. E aqueles que acreditaram na mensagem de Pedro foram batizados. E naquele dia se uniram aos seguidores de Jesus 3.000 pessoas. E todos continuavam firmes no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em todos eles havia um profundo respeito. E os apóstolos faziam muitas maravilhas e sinais. Todos os que criam estavam juntos e unidos, e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, repartiam com os que tinham necessidade. Então eles vendiam as suas propriedades. Se tu ler o livro de Atos, irmãos, tu vai perceber que ali no livro de Atos ninguém mandou eles vender. Mas um dia o Espírito Santo, o papel do Espírito Santo é nos lembrar de tudo aquilo que Jesus nos ensinou, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E o papel dele é nos lembrar de tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Então naquele momento, irmãos, eles se lembraram de que Jesus havia dito que aquele homem rico não precisaria de tudo aquilo, teria que abrir mão. E eles tiveram o mesmo sentimento de Zaqueu. Eles vendiam as suas propriedades e eles repartiam com aqueles que não tinham. E se tu ler mais um pouquinho adiante no capítulo 4 de Atos, versículo 32, diz assim, todos os que creram era uma somente, um só coração. Irmãos, eles estavam unidos na mente e no coração. Existia uma só palavra, que era essa. Não existia um outro evangelho, não existia nada disso. Era essa palavra. E ninguém pensava que aquilo que possuía era só seu. Todo mundo repartia o que tinha. Os apóstolos anunciavam de maneira poderosa a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E havia uma abundante fraternidade entre todos os crentes. Não havia pessoas necessitadas entre eles,
Pois todos os que possuíam terra e suas casas vendiam tudo e traziam o dinheiro da venda para que os apóstolos dessem aos outros de acordo com a necessidade de cada um. Irmãos, o reino de Deus, ele é a igualdade. Jesus disse que nós somos todos iguais perante o Senhor, estamos todos no mesmo nível. E por que então essa desigualdade dentro da igreja evangélica? Por que essa desigualdade? Porque muitos têm tanto e outros não têm nada. Porque esse preconceito ou essa falta de amor daqueles que têm com aqueles que não têm? Porque, irmãos, tu deixas-se ser usado por Satanás quando tu olha para um irmão dentro da igreja e tu diz para ele que ele não é próspero, ou que ele não é um homem bem-sucedido, ou ele é um homem que não tem dinheiro porque ele está em pecado, ou porque ele não é dizimista ou não é ofertante. Por que vocês fazem isso com as pessoas? Quando Jesus diz que nós devemos amar, quando a sua palavra ensina de que nós não devemos de nos apegar nas riquezas, quando a palavra de Deus nos ensina que a verdadeira igreja de Cristo é aquela que vendia tudo que possuía e repartia com aqueles que não tinham. Por que, irmãos, essa diferença quando o Senhor diz que nós somos todos iguais? Eu quero que tu reflita nessa palavra, eu quero que tu medite nela, e eu quero que tu veja se de fato tu tens cumprido com aquele algo mais que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele falou a esse homem rico. Nós precisamos, irmãos, abrir mão da nossa vaidade, da nossa soberba, do nosso orgulho, do nosso achismo. Nós devemos abrir mão de achar que nós somos os abençoados, que Deus, ele olhou para nós e ele falou: não, para esse cara eu vou dar tudo, que é para todo mundo ver que ele é o abençoadão. Eu entendo, irmãos, segundo a palavra de Deus, que Deus, ele dá a mais para alguns irmãos, para que esses irmãos possam ser instrumento dele para abençoar aqueles que não têm. Deus, ele não te chamou para te enriquecer, para tu ser um egoísta e pensar apenas no teu umbigo. Quando tu estiver comendo o teu filé mignon, lembra de que tem gente dentro da igreja que está passando fome. Quando tu estiver desfrutando de final de ano na casa da praia, lembra que tem um irmãozinho que pode estar na cidade que não conseguiu nem pagar o aluguel. E não porque ele é um endemoniado ou um pecador, é porque ele simplesmente está esperando o agir de Deus na vida dele. Só que de repente o agir de Deus na vida dele é através da tua vida. Mas aí tu endurece o teu coração, tu fecha o teu coração, porque tu acha: eu era uma pessoa pecadora, eu era um adúltero, eu era uma pessoa falida, e agora eu vim para a igreja evangélica, então eu não adultero mais, eu já não sou mais um pecador, então Deus agora ele me abençoa, eu sou um homem rico. Mas é nesse momento, depois da tua conversão, que Deus pede para tu abrir mão de tudo. Quando nós éramos pecadores, quando nós estávamos no mundo, quando eu era um traficante que tinha dinheiro, e o Senhor, por misericórdia e graça, ele me libertou daquela vida, dali em diante, irmãos, é que ele pede que eu abra mão da minha vontade, do meu querer. Aquela minha vida não ia me levar a lugar nenhum. Aquela minha vida só ia me levar ao inferno. Era uma vida de morte. Assim como a vida dos irmãos também era ou é. Ele quer ver a renúncia e a mudança depois da tua conversão. Ele quer saber o que tu vais fazer em prol do reino dele. Quando alguém bate na porta da tua casa, tu não podes pensar que aquela pessoa é o foco, porque o foco não é o necessitado que está batendo na tua porta, mas o foco em Deus é tu, o crente, o cristão. Deus ele quer ver naquele momento o que tu vais fazer por aquele necessitado, porque Jesus disse: eu tive fome e não me desse de comer, eu tive sede e não me desse de beber,
Eu tive nu e não me vestisse, eu estive doente e não fosse me visitar, eu estive preso e não fosse me visitar. Quem era o foco? Era aquele que não deu o alimento, é aquele que não deu a vestimenta, é aquele que não foi no hospital visitar o doente. Porque o juízo caiu sobre ele. Ele não diz o que aconteceu com o faminto, mas ele diz o que aconteceu com aquele que não supriu a fome do faminto. Então eu gostaria que tu meditasse nessa palavra. E eu gostaria, irmão, de todo o meu coração, que nós pudéssemos viver essa igreja de Atos, uma igreja de igualdade. Eu sei, irmãos, que isso é algo que para os homens é impossível, para Deus não é impossível. Mas nos dias que nós vivemos, que a Bíblia diz que o amor se esfriou de muitos, porque nós já vivemos o fim dos tempos, e as pessoas, elas amarão mais o dinheiro do que a Deus, mais as suas vidas do que a Deus, certamente é muito difícil que nós conseguimos voltar à igreja de Atos, ou o verdadeiro evangelho que está no livro de Atos. Eu quero que Deus abençoe a tua vida. Eu quero que tu reflita nessa palavra. Se ela foi bênção para a tua vida, compartilha, irmão. Não ame mais o dinheiro do que a Deus. Deus te chamou para renunciar tudo aquilo que tu possui. Deus chamou para que tu beneficie o próximo, para que tu entre na tua igreja e não espere que alguém venha te pedir algo, mas que tu busque, saia do comodismo e comece a olhar para os bancos do teu lado e busque pessoas para abençoar, porque eu tenho certeza que aí sim tu vai estar cumprindo com a palavra de Deus. Um forte abraço, Deus abençoe a tua vida, uma boa noite, em nome de Jesus, amém.